É. Esse daqui, no caso, eu tô fazendo aqui pra poder fazer o... Como é que chama? Não, o thumbnail do vídeo, né? Mas é só pra vocês saberem que a gente tá aqui nesse Nikko Toshogu Museu, né? Deixa eu virar a câmera pra gente poder continuar conversando. Bom dia, tarde e noite, não importa onde você estiver. Como eu disse pra vocês, nós estamos aqui no Nikko Toshogu Museu, né? E vamos estar olhando aqui dentro. Minha mulher, ela queria ver aqui dentro porque parece que tem espadas, né? Coisas relacionadas à armadura dos antigos samurais e tal. Então a gente vai estar dando uma olhada. Nossa, eu tô feliz porque tem o Eshima Corri. E o Eshima Corri é gostoso. O Eshima Corri. Mas no caso eu vou virar aqui para vocês poderem ver mais ou menos como é que é o lugar, tá ok? E eu quero adiantar e pedir para vocês não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde sou, etc. Tal. Também deixem comentários não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar as sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Tendo dito isso, então, deixa eu virar a câmera e mostrar um pouco aqui para vocês do museu. Esse aqui é um outro ponto, né, do museu, que tem aqui escrito o nome, né? Como eu disse pra vocês, ó, tem aqui uma parte que tem uma cafeteria, né? Nós vamos entrar lá. Eu creio que provavelmente eu não vou poder filmar lá dentro, né? Mas vamos ver o que eu consigo fazer. O máximo que eu puder filmar e mostrar as coisas, eu tento mostrar à medida do possível, tá ok? Então simbora. Chegou aqui, minha mulher já misturou dela, deixou de ser bonito, né? Mas aqui tem o de chocolate dela da esquerda. O meu aqui com cocutô é açúcar mascavo. E a gente pediu aqui uma torradinha só para dar uma forradinha no estômago. E é isso aí, pessoal. Eu não vou fechar ainda o vídeo, né? Eu acabei de sair aqui do museu, né? E eu posso adiantar para vocês assim, vou explicar para vocês o que eu vi lá dentro, tá? Realmente não deu para filmar. Olha, sinceramente, eu tive momentos ali que se eu quisesse forçar uma filmagem, eu consegui, tá? Mas eu achei que não... Como é que eu posso dizer? Não valeria a pena forçar uma filmagem pra vocês, porque essa é uma filmagem meio que só feita assim por cima, muito pouquinho, só pra vocês só ver, tem mais ou menos isso, ok. Não ia ser legal. Eu não ia conseguir realmente filmar assim com muita calma, né? E além disso, né? Eu posso adiantar pra vocês que eu já teve um outro vídeo que eu fiz também em um outro museu, que eu tipo assim, legal, mas se vocês não quiserem vir, não vem, tipo, né? Falei isso pra vocês. Esse daqui eu acho que vale a pena, gente. Eu achei que esse museu em si, ele me trouxe muita coisa interessante. Por quê? Primeiro, a gente entrou lá, né? A primeira coisa que a gente viu foi tipo, tinha tipo um cineminha ali e a gente assistiu um anime. Um anime contando a história do Tokugawa Ieyasu, né? Eu não lembro o nome dele, acho que era Takechiro o nome dele, sei lá. Mas a história de uma maneira geral é o seguinte. Inclusive quem gostar, se você quiser, você pode comprar o DVD. É que o DVD custa 1.100. Eu não vou pagar isso, né? Tipo, eu já assisti uma vez a história, tá ok, né? Não preciso ver de novo, mas a história é legal, tá? Aí, de uma forma simples a história, tá? Eu não lembro o nome dele, mas eu acho que era Takechiro. Antes de virar Tokugawa Ieyasu, ele era tipo assim, ele era de um clã, né? Só que, tipo, era muito comum naquela época as pessoas mandarem familiares do clã como se fossem reféns, né? Pra quê? Pra meio que comprovar que eles vão ser leais, né? Ao atual Shogun ali, né? Tal, né? E agora eu esqueci o nome do cara que na época era o cara que cuidava de tudo, mas ele foi mandado pra lá. Aí ele chegou lá muito novo, tal, não sei o que. Aí teve aquelas reuniões, né? Do chefão e tal. E ali, como ele era novo, o cara chamou ele para ele se apresentar, né? E claro que eles fazem aquele draminha, né, do pessoal em volta falando, não, coitado, né? Nossa, a família meio que não tem poder, né? Tem que mandar a criança aí como refém e tal, não sei o que, né? E aí nessa hora ele chegou e tipo fez um aisatsu, uma saudação muito, como é que fala assim, com muita confiança e tal, né? E aí o povo tipo assim, né? Esse aqui ele tem um coração forte pelo visto, né? Mesmo ciente da situação dele, entendeu? Ele tem um coração forte. E aí então meio que... É claro que isso aí é o drama do anime, porque você não sabe se foi bem assim que aconteceu, né? Mas aí tipo ele dá uma olhadinha pra um monge, né?
que, pelo que eu entendi, meio que assim, a educação das coisas era coisa que relacionada à educação, ao estudo, era justamente com os monges, entendeu? E aí então ele meio que dá uma olhadinha pro monge, o chefão lá, meio que e o monge dá aquela olhadinha pra ele, tipo assim, entendi, né? E aí esse moleque, né, que futuramente iria se tornar o Tokugawa Ieyasu, começa a aprender com o monge um monte de coisa. Então ele teve uma ótima educação pra começar, né? E aí ali ele aprende que para ser para um país funcionar tem que ter três coisas, né? Tem que ter o estudo, tem que ser uma pessoa estudada, tem que ser uma pessoa que tenha o poder bélico, mas assim, quando eu falo bélico, assim, não é bélico, desculpa, tá? É o poder das artes de luta, né? Então, tipo, tem que saber lutar, tem que também ter como é que fala? Tem que também ter os guerreiros e tudo mais, tem que ter o exército, né? E em terceiro lugar tem que ter a honra, né? E aí teve vários momentos que, tipo, o cara, o monge lá meio que tenta ensinar pra ele, né? E fala, e aí, né? Se você tem em comida, você tem... Era comida? O que era? Era comida, guerreiros e honra, eu acho, né? Esqueci. Acho que era uma coisa assim. Aí ele faz uma, tipo, aquelas perguntas. Se você tem comida e guerreiro, né? Você precisa só jogar um fora. Qual que você joga? Aí ele fala, né? Ué, se for pra jogar fora, eu jogo os guerreiros, né? Mesmo não tendo guerreiro, dá pra comer, né? Ok, e se você tiver então só a comida e a honra, qual você joga fora? Aí, é como eu falei pra vocês, isso aí é o drama do anime, tá? Pode não ter sido bem assim. Aí, tipo, ele fala, então nesse caso também eu jogo a honra, né? Porque a honra não dá pra comer. Pelo menos tendo a comida, ok. Aí o monge fala, não, você não pode jogar honra em hipótese alguma, né? Porque se você tiver comida e não tiver honra, vai haver luta pela comida. O pessoal o ser humano não passa de um animal se ele não tiver honra, né? Então, aí ele aprende, tipo, né, aprendi, ok, né? Assim, eles meio que explicam de maneira geral o estudo dele. Depois vem sobre a questão de luta, né? Ele já desde cedo mostrou que ele tinha um dom para ser um cara tático, né, tal, né? E aí ele faz a primeira guerra dele e tal, e ele consegue ganhar, né? E aí então com isso ele foi, tipo, aumentando o poder dele, entendeu? E aí depois entra na parte da honra, né? Onde na honra ele vem, essa parte eu achei interessante, sabe? Que mostrou um pouco da história que liga aonde a gente mora, né? Que é o Takeda Shingen, né? Que veio lá da região de Nagano, né? Ele é de Kofu. De Kofu, né? Então, tipo, veio de lá e tal, né? Aí que vem um ponto, isso que eu queria falar, eu pulei um pouco a história, né? A questão é que quando ele tinha que, tipo, ter honra, né? E aí então, tipo, só se contando pra vocês, ele era só um de baixo. Ele era um de baixo e ele tinha o grandão em cima que foi pra onde ele ficou como refém. Só que aí teve uma guerra entre o clã dele, desse poderoso dele, com o Oda Nobunaga. Só que o Nobunaga ganhou, né? Ele venceu a guerra dele ali, onde ele tava cuidando, e o chefão lá perdeu o Nobunaga e morreu, né? Quando ele morreu, ele meio que se tornou Lorde ali das terras dele ali, né? E aí ele passou então a controlar ali as terras dele. E nesse decorrer depois, é claro que deve ter um monte de coisa no meio do caminho, mas aí ele fez como é que chama? Um acordo, como é que é? Ficou aliado do Oda Nobunaga depois, né? E aí eles passaram sendo aliados tal. E aí foi nessa época que o Takeda Shingen atacou, passou pelas terras deles, entendeu? Aí veio o aviso, né, de que passou pelas terras deles tal. E aí eles ficaram assim, eles tinham um exército muito menor, e aí ficaram naquela coisa, o que a gente faz? A gente vai atacar, né, tal, e ele, vamos atacar, porque é óbvio que ele tá indo pra atacar o Oda Nobunaga, e nós não podemos deixar isso acontecer, porque eu tenho um tratado de aliado, né, você não pode jogar fora a honra em hipótese alguma. E aí todo mundo ficou contra, porque falou, mas a gente não vai conseguir ganhar, o exército é muito grande, né. Só que ele foi e ele perdeu, né, perdeu boa parte do exército dele, ele voltou quase morto, né. E aí ficou naquela coisa do tipo assim, né? Mas ele aprendeu a lição dele. Ele falou assim, não, eu percebi qual que era o ponto. O ponto ali é que o exército deles era totalmente diferente. Aí é onde vem a parte finalzinha, né? Que emenda com a honra e tal, né? Depois disso, ele lutando ali e tal, né? Junto com... Ele perdeu, mas ele aprendeu isso. Aí depois teve uma outra luta lá, onde o Oda Nobunaga depois ele perde também, né? E aí é onde eles não chegam finalmente ele já tinha se tornado Tokugawa Ieyasu, tá? Porque essa é a questão. Ele começou com o nome, depois ele se tornou Tokugawa Ieyasu, tá? Aí finalmente chega na guerra mais importante do Japão, que é o Sekigahara, né?
Só em osso. E aí, tipo, foi a guerra mais importante de todas. Mais E aí, sangrenta que teve. aí eles falam que naquela época, pela história do anime, né? Tipo, enquanto um lado fazia a guerra do jeito tradicional, que era pegando reféns dos outros e obrigando as pessoas a lutar em prol daquilo, né? Ele meio que criou um outro estilo. Ele chegou e falou pros guerreiros dele, falou assim, olha, quem quiser lutar comigo, que lute. Quem não quiser, eu não vou mandar ninguém fazer nada, né? E ficou todo mundo, mas como assim? Falou, a questão é que eu só quero que venha comigo quem tem o mesmo propósito. E o meu propósito é acabar, criar um mundo sem guerras. Então eu quero dominar o Japão para criar um mundo sem guerras, um país sem guerras. E aí todo mundo, tipo, vamos também, todos tal. E aí meio que, tipo assim, a história seria que, diferente do outro lado, que só queria o poder, né? E que usava de qualquer artimanha para ter o poder, o Tokugawa, por ele ter aquela um desejo mais forte, com motivação melhor, que era em prol da paz, por isso os caras que seriam os aliados dele meio que não, até o final, lutaram com todas as suas forças, tipo, então por isso o exército dele foi melhor, né? Aí ele venceu, o Japão entrou na paz, né, tal, e ele se tornou o imperador, né, o shogun total do Japão, acho que é o imperador, né? E aí foi tipo assim, essa é a história dele. E foi interessante, vendo no anime assim, deu pra entender muito bem a coisa, sabe? E aí depois disso a gente pegou, e logo de cara a gente pegou e viu uns que é, como é que fala? Os omikoshi, né? Que é uns negócios que quando eles fazem o matsuri, que seria os festivais, né? Tal, eles colocam nos ombros várias pessoas e vão carregando, né? E vendo ali a tradução do bagulho, é que eu me toquei que, tipo, aquilo ali, ele é um templo portátil, né? E ele é um templo portátil usado para quê? Para transferir, geralmente, para levar o Deus dentro, né? Para algum lugar, né? Então, isso quando eles fazem o festival é isso. Às vezes eles também, se vocês assistirem o vídeo que a gente tem lá do explicação sobre shintoísmo, eu vou colocar isso. Então, aí, é que eu não cheguei nessa parte porque a gente vai na outra parte ali. Mas aí então, tipo assim, vocês assistem lá no vídeo de shintoísmo, a explicação que tem, porque lá eu explico direitinho, né? Eu não, né? O sacerdote shintoísta de verdade, tá? E aí ele fala que, tipo, tem vários festivais ou carnavais onde eles levam o Deus de um tempo pro outro. E aí, por isso, usa o Mikoshi, que é o templo portátil, né? Então foi legal ver isso, né? E aí a gente chegou na parte do museu mesmo, né? Onde teve uma parte lá que minha mulher tava lá doidinha vendo, que é tipo aqueles maki-maki deles, aqueles rolos. Os transcritos, né? Parece um papilo, vamos dizer assim. Só que é um rolo. Um rolão, né? Ele tem mais de uns 10 metros. É muito comprido. Então, você imagina os caras fazendo fazendo tudo aquilo enorme no desenhão. Mas é legal de você ver, parece uma história em quadrinho correndo, sabe? Né? E aí você tem isso lá. Eu também achei muito interessante, porque aí eu encontrei ali uma parte digital ali, onde eu conseguia ver os primeiros tempos que a gente foi, né? E aí tinha toda uma explicação, então teve coisas que a gente na hora viu e não entendeu direito, mas que nem tem uma parte lá que tinha vários dragões bonitos, né, no teto, e aí lá tava a explicação depois, né, eu vi no museu, né, que eram 99, todos eles são diferentes um do outro, tá? E tinha 99, então esse é o primeiro ponto. O que mais que a gente viu? Eu vi também do negócio do Zou, que seria Souzou no Zou, que seria, a tradução seria... Só que o artista não sabia. A tradução seria a imaginação do Zou, né? Só que a gente ficou meio tipo assim... O Zou é elefante. Nós ficou assim, o que é isso, né? Como assim? Aí veio a explicação ali. Ali tinha a explicação. Ele não sabia, ele nunca tinha visto um elefante, mas ele... Descreveram um elefante pra ele. Descreveram e ele meio que desenhou e por isso não é muito parecido com um elefante. Assim, parece um elefante, mas não é bem diferente da realidade. Por causa disso, porque era um elefante de imaginação, né? Fora isso também, a gente tinha tinha a armadura, né? A armadura da época lá tal. Tem várias espadas e olha... Vários objetos muito, que foram pertencendo à família Tokugawa. E muito bonito, sabe? As espadas, você olha assim e fala, caramba, que lindo, sabe? Você vê que... Por que a gente poderia pensar assim que aquelas espadas eram de pessoas importantes? Porque você vê todo o detalhe, né? Na embanhadura, em tudo, né? Incrível, sabe? Foi legal de ver tudo isso, quem né? gosta de espadas. Foi muito legal de ver tudo isso. Uma coleção boa de espadas. Tinha muitas ali que... O custo do museu custa 1.000. É carinho, tá? Pra entrar, mas tem aqueles, né? Mas aí o que eu posso falar pra vocês é assim, tipo... Tinha várias espadas que pela primeira vez estavam sendo em exposição, entendeu? E ali a gente aprendeu uma outra coisa que a gente não sabia, né? Que inclusive é o que eu vou deixar pra vocês verem aqui no final, tá? A gente descobriu que tem um templo provisório, um templo temporário, na frente aqui do museu, né? Eu descobri justamente porque eu tava futricando ali nessas explicações lá dentro, né?
E aí, por quê? Pra que ele serve? É porque, vira e mexe, eles precisam renovar, fazer obra, fazer coisa no templo original. E eles não fazem isso com Deus lá dentro, né? Porque na concepção deles, o Deus é uma coisa que está lá dentro, né? Ele mora, né? Ele mora naquilo ali. Então, eles transferem o Deus pro templo provisório para eles poderem mexer no templo. Então, tem um templo provisório aqui na frente, a gente vai mostrar para vocês, que ele serve para isso, para provisoriamente, temporariamente tirar o Deus lá do oficial e colocar aqui, tá? E aí a gente falando de Deus, 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 né? No caso, os deuses japoneses, eu não sabia disso também. Foi vendo a história que eu descobri aqui, porque a gente viu isso no DVD e depois isso reforçou quando a gente foi vendo lá os tesouros que tem lá dentro, né, no museu. Tokugawa Ieyasu, ele foi endeusificado. Depois que ele faleceu, que ele morreu, ele foi erguido a Deus como divindade, né? Justamente pelo filho, o filho que construiu ali. E por isso que a ele, e por isso foi que fizeram a ele, depois o filho dele depois o filho dele, o filho fez, aí o neto ampliou. Então, que o filho dele tá aqui, os restos mortais dele tá aqui, e do neto tá do outro lado, que é aquele lá do fundo. Então, e é por isso que tem os templos, porque meio que eles fizeram um templo, entendeu? Em prol disso, porque ele foi endeusificado, ele subiu a divindade, entendeu? E aí, então, eu vou mostrar pra vocês isso, vou deixar isso pra mostrar, né? Porque, tipo, o próprio museu em si, eu não vou mostrar pra vocês, né? Não, porque terminou lá e tal, mas aí, no caso, eu vou pelo menos mostrar isso aí pra vocês, tá ok? Mas, olha... Sinceramente, se vocês vierem pra cá, vale a pena, meu. Vale a pena vocês verem tudo isso. Eu acho que a gente aprendeu muita coisa. E principalmente que eu sabia da existência do Tokugawa Ieyasu, eu ouvi muita história dele. Mas eu não sabia tanta coisa. Você fala assim, caramba. A gente só sabe por cima. Muito né? por cima. Dos filmes de samurai. Pouca coisa. Aí você descobre, aí você percebe como que a informação é uma delícia. Sabe, e parece que você, tipo assim, você se redescobre quando você tem informação das coisas. Então, achei muito interessante e eu realmente aconselho muito vocês a conhecer, tá ok? De maneira geral, acho que eu posso dizer que é isso. Eu não vou fechar aqui porque eu vou mostrar agora pra vocês. E aí, então, sem contar que também tem um cafezinho gostoso. Uma coisa importante, vocês têm que... Aqui não pode... São bem chatos com guarda-chuva, né? Você entra, se você tiver com guarda-chuva assim visível, eles já vão falar, não pode ter guarda-chuva, né? Você tem que deixar ali na entrada, né? E o que eu posso dizer é que, tipo assim, o meu eu nem usei, tava aqui pendurado, mas aí também tomei uma bronca do mesmo jeito, né? A minha mulher parece que colocando na bolsinha, ok, né? Não, assim, bolsinha. Do jeito que ela tava ela assim. Ela me falou, pode, só que você foi teimoso, porque não, você foi contrariado. é que eu fiquei com raiva. Eu falei assim, o cara ficou brigando comigo. Eu falei, não, vou pôr essa porra aí também. Desculpa o palavreado. Eu vou colocar essa coisa aí também. Aí coloquei lá, né? Mas tomem cuidado, tá? Então, se for o caso, ou vocês não tragam, né? Caso não esteja chovendo, ou caso vocês tragam, prendam lá direitinho antes de que falarem alguma coisa pra vocês. Aí, só pra fechar, a gente mais uma vez aqui, assim como tem em outros vídeos eu falei também, a gente mais uma vez aqui descobriu que tem conjuntos, né? Combos de você vai ver aqui e lá, você pode pagar um pouco mais barato, né? Só que a gente conseguiu inverter e fazer tudo ao contrário, todos. Porque seria esse junto com o museu. O primeiro que a gente foi é junto com o museu, que foi o último que a gente foi. Aí, o terceiro que a gente foi era junto com o penúltimo que a gente foi. Bem, né? Isso é complicado. Aí a gente perdeu um pouquinho. Então, tipo assim, faz parte, né? Então, mas eu pretendo jogar ali, pelo menos no início do vídeo, eu vou fazer um vídeo, eu vou jogar lá pro início do vídeo da viagem, tá? Então quem tiver interesse, assiste o vídeo da viagem, que é um conglomerado só dos melhores cortes, né? Ali eu vou explicar melhor pra vocês a ordem certa pra você fazer isso, o passeio, tá ok? Pra ficar um pouquinho mais econômico. Pra você poder pagar um pouquinho a menos, tá? Mas, de qualquer maneira, eu acho que de maneira geral o que eu tenho pra falar pra vocês é isso. Então, vamos lá ver o tal do templo temporário antes de eu fechar esse vídeo. Tá chovendo de novo. Então, vamos ali começar, olha como vocês podem ver aqui, ó. Esse aqui que eu falei pra vocês, ó. O templo temporário, né? O Kariden. Então, vamos lá? Ele é bem assim, é bem triste, né? É simplesinho, é porque ele é temporário, gente. Ele é só pra temporário, tipo... É porque basicamente basicamente você pensa que o tal do Deus é que a gente nunca sabe, tá? É como eu falei pra vocês, se vocês quiserem ter uma explicação mais assim,
assista o vídeo onde o sacerdote explica sobre o shintoísmo. Mas você tem o deus ali que fica dentro de um lugar que eles chamam de Honden, tá? E aí no caso, às vezes eles precisam passar, né? Que nem ele estava explicando lá no vídeo sobre o jeito especial que é os templos de Kamisua, onde a gente mora, né? Porque eles têm templo de várias das estações. Aí eles precisam de estações, nas estações, transferir os deuses de um tempo para o outro. E aí é onde eles usam os mikoshis, entendeu? Que é os templos portáteis, né? Que eu falei para vocês. E aí aqui você tem o que seria o templo provisório, né? Essa é a primeira vez que eu vejo esse conceito, né? Onde eles deixam provisoriamente o deus até que eles terminem de fazer o que eles têm que fazer. Eles têm que fazer, então até lá eles terminam de fazer o que tem que fazer, porque não vão fazer a obra com Deus lá dentro, entendeu? Então esse conceito é bem interessante, você pensar na ideia de um Deus que é como se fosse um residente, né? É diferente do conceito que a gente tem nas religiões brasileiras, né? Assim, brasileiras que eu falo assim, que é a maioria das religiões no Brasil, onde você tem um Deus que é onipotente, onipresente, né? Que está em tudo, no caso, né? No caso, no Japão, o Deus fica... são vários deuses e ainda por cima... eles ficam dentro de um lugar específico, tá ok? Então deixa eu virar a câmera aqui pra gente poder se falar. E é isso aí, pessoal. Eu vou fechar o vídeo aqui, né? No caso do museu, né? E podem reparar que eu vou dar uma girada aqui, ó. Estou sem mulher, né? Por quê? Porque como eu falei pra vocês, eu perdi a capinha do meu guarda-chuva, né? E bom, o guarda-chuva é caro, né? Porque é um guarda-chuva da Nissan, né? Tal, né? E aí eu perdi essa capinha, né? A capa dele, né? E aí a gente veio dar uma de besta pra perguntar se de repente não tem, né? Entendeu? Se eles não tinham encontrado ali a capinha. E não tem. E aí, bom, aí o cara ainda falou uma grande realidade, né? Falou assim, olha, essas coisas geralmente ninguém encontra. Se você tiver ainda metade do seu ticket, né? Aí você pode entrar aí, né? E procurar de novo, né? E aí a gente não tava, porque a gente largou tudo no carro, né? A gente passou no carro uma vez, porque eu tava sem bateria. E aí largou tudo lá, e aí então a gente deixou tudo lá, né? Então imagina, o carro já fica uns 5 minutos, 10 minutos de distância daqui, né, o estacionamento. E ainda por cima, além disso, teria que pegar esse ranquém e subir lá. E aí minha mulher olhou nos vídeos que ela gravou de mim. E nesses vídeos que ela gravou de mim, lá a parte mais alta... tem um ponto onde ela viu a capinha, onde ela não viu mais a capinha, nos vídeos que ela gravou de mim. E aí que vem você ter que subir tudo de novo e voltar. Aí eu já tava desistindo, eu falei assim, quer saber? Deixa quieto, né? Tipo, o caro é o guarda-chuva, não a capa, né? Tudo bem que o guarda-chuva vai ficar sem capa, né? Não é muito bonito, mas ele sempre fica jogado lá no porta-mala mesmo, né? Então, tipo, deixa quieto, pensei, né? Aí minha mulher falou assim, eu vou lá pegar o negócio então... E aí a gente sobe, mas vai subir até lá em cima, ela, vamos. Então eu vou ter que subir com ela de novo até lá em cima. Acreditam nisso? Mas eu falei pra ela, já que vai ser assim, então vai virar vídeo. Vai virar vídeo de procurando a capinha do meu guarda-chuva, né? Mas então, no caso, de maneira geral é isso. Espero que tenha sido interessante pra vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber a notificação de novos vídeos. Olhem a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixem comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais na cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões que eu sempre levo em consideração na hora de criar novos conteúdos. Já tendo dito isso, espero que tenha sido interessante para vocês. A gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau.